Pessoal, que ressaca literária. Para quem não conhece, a ressaca literária é um evento que ocorre depois que a pessoa lê um bom livro e não consegue ler nada mais depois, porque tá a todo momento pensando naquele livro que leu, né, no enredo, nas personagens, daquela saudade, né? Tudo isso me ocorreu ao ler Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, um grande escritor francês. Quem foi Alexandre Dumas? Por que essa obra me deu tanta ressaca literária? É uma obra infantil? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes de irmos para essa resenha, eu queria dar apenas uma dica rápida para você que provavelmente, como eu, gosta de fazer compras de livros com descontos, cashback e bônus. Estou falando do nosso mais novo parceiro, Cuponomia, uma plataforma rápida e simples de utilizar para se comprar de maneira inteligente. Você terá acesso a vários cupons de desconto de diversas lojas como Amazon, Estante Virtual, Magazine Luiza, Casas Bahia, e muitos desses cupons de desconto também possuem cashback, ou seja, a cada compra você receberá uma porcentagem de volta que será acreditada na sua conta Cuponomia, e ao atingir R$20 você pode solicitar essa transferência para a sua conta bancária, ou seja, o dinheiro volta de fato para o seu bolso. E ao se cadastrar pelo link abaixo, você imediatamente ganha R$5 de bônus. E os descontos estão excelentes. E não se aplicam apenas a livros, né? Que é um canal literário. Eu falo de comprar livros porque eu imagino que vocês, como eu, são viciados em comprar livros. Mas também serve para outros bens de consumo. É só utilizar o link abaixo, se cadastrar, ativar a extensão e fazer as compras. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Hoje vamos conversar sobre esta obra-prima francesa que me deu essa tal da ressaca literária. Pessoal, eu terminei essa obra recentemente, tive essa tal da ressaca literária, até demorei aqui para me reorganizar nas leituras e na questão das resenhas, né? E ao me preparar para a resenha, como de costume, fui pesquisar a vida do autor. E acho fundamental trazer um pouquinho aqui da vida do autor, porque isso vai aprofundar o nosso entendimento da obra. Gente, eu fiquei muito surpreso ao descobrir que Alexandre Dumas era afrodescendente. Ele escreveu no século XIX, né, uma época altamente racista, e mesmo assim ele conseguiu um grande sucesso. Fato este muito curioso. E ao ler essa obra, eu também fiquei me perguntando de onde ele teve tanta inspiração para tanta aventura, né, batalhas, né? Geralmente um escritor não sai por aí duelando, né? E descobri que o pai dele foi um general de Napoleão. Então vamos lá dar uma olhadinha na história dele, que é bem interessante, particularmente o avô dele. O pai do pai dele era francês e se chamava Marquês Antoine David de la Pailletterie. Eu acho que é assim que fala, né? Meu francês não é lá grandes coisas. E ele se casou com sua escrava. Ele tomou-a como concubina e ela era afrodescendente. Seu nome era Marie Cécile Dumas. Se você prestar atenção, o Dumas usa o nome da avó, que era escrava. Isso porque o pai dele também, Tomás Alexandre Dumas de la Pailletterie, preferia se chamar de Alex Dumas. São vários Alexandre Dumas, né? Parece que a gente tá lendo 100 anos de solidão, né? José Buendio Arcádia. Então foi até um pouco confuso pesquisar essa genealogia. Então o avô era francês, a avó afrodescendente e escravizada, e o pai do escritor Alexandre Dumas, o Tomás Alexandre, nasceu no Caribe, em colônias francesas. Tecnicamente, ele deveria também ser escravo, já que a sua mãe era escrava, mas o pai levou-o para a França, e curiosamente a escravidão parece que era legalizada fora da França, mas dentro da França era ilegal. Quando o escravo era trazido para a França, no caso, como talvez ele tinha uma origem nobre também, ele era imediatamente considerado homem livre. E assim o pai pôde estudar em boas escolas, né? E o avô do Dumas, né? Então o pai do Tomás Alexandre, o Marquês Antoine David, conseguiu colocá-lo no exército, naquela época no exército de Napoleão. E o Tomás Alexandre parece que obteve grandes vitórias no exército, ao passo que ele chegou até mesmo a ser promovido para general. Parece que o Napoleão gostava muito dele e tamanho terror ele inspirava nos inimigos, que os austríacos o apelidaram de Der Schwarze Teufel, né? Ou em francês Le Diable Noir, né? O Diabo Negro, porque parece que ele era um general de muito sucesso, ele inspirava esse terror nos inimigos. Como ele teve uma mãe que foi escravizada, né, ele tinha posições aparentemente abolicionistas, o que seria bastante coerente. Interessantemente, parece que esse general foi preso na Itália, ele estava numa expedição, parece que no Egito, ele teve que regressar, parou num porto, acho que em Taranto, na Itália, e ele esperava ser bem recebido, mas parece que o governo tinha sido trocado, e esse governo tinha acabado de entrar em guerra com a França, ele não sabia, ele foi preso. Parece que sua esposa tentou libertá-lo, apelou a Napoleão, mas sem sucesso.
sucesso. Talvez ele foi meio que traído pelo Napoleão. Eventualmente ele foi libertado, mas eles não obtiveram pensão, né, por todo o tempo de serviço, os sofrimentos que ele passou na prisão na Itália. Então parece que a família do Dumas viveu em uma certa pobreza. E o pai, né, Tomás Alexandre, então ele faleceu quando o Dumas tinha cerca de 3 anos de um câncer de estômago. O Dumas foi um escritor de muito sucesso. Ele escreveu cerca de 100 mil páginas em vida. Ele começou fazendo peças, parece que ele, não sei como, mas ele tinha amizades com os duques e reis, ele conseguiu escrever várias peças, depois ele passou para as novelas, romances, né? E conseguiu ter suas obras aí traduzidas para mais de 100 línguas. Deve ter sido um dos escritores de maior sucesso da França. Apesar de tudo isso, como ele tinha uma pele mais escura, ele sim foi alvo de racismo e ele conta esses incidentes em outras obras dele. Mesmo em vida, parece que o Dumas obteve certo sucesso, mas como todo escritor tem esse fraco, ou pelo menos a maioria deles, né? Não vamos generalizar, ele acabou gastando tudo em mulheres, bebidas e até mesmo substâncias ilícitas. Acabou por se endividar. Curiosamente, ele chegou a construir, parece que um Château de Monte Cristo, né? Talvez daí que veio o Conde de Monte Cristo. Outra obra que eu tô pra conhecer dele, só vi os filmes, né? Antes que me perguntem, ainda não li, mas tá aqui já separadinha pra ler. É um calhamaço, mas tem muito interesse. A questão é que ele foi se endividando e com a troca de governo, né? No seu auge, Luís Filipe estava no poder e o rei era, de certa maneira, amigo dele. Talvez até parece que foi patrão dele uma época, meio que indiretamente, né? Ele fazia algum tipo de serviço quando o rei era apenas duque. Mas aí, com a ascensão de Napoleão III, como este parece que não gostava da escrita do Dumas, o Dumas já estava endividado até o pescoço. O Dumas foi para a Bélgica, depois para a Rússia e depois para a Itália, um pouco para fugir dos credores. Eu tô contando tudo isso porque daí a gente pode entender melhor da onde que veio a inspiração aqui para os Três Mosqueteiros e também o Conde de Monte Cristo, né? Muito veio da vida do pai, mas talvez a questão dos problemas financeiros, como a gente vai ver aqui nos Três Mosqueteiros, um tema muito explorado, os vícios, né? Talvez isso tenha vindo da própria vida do autor. Bom, finalmente vamos falar um pouquinho aqui da obra, que acho que eu já falei bastante aí de biografias. Eu confesso que quando eu peguei essa obra, eu tinha um certo preconceito, né? Em que eu pensava que essa é uma obra muito pueril, né, algo infantil, apenas de duelos e ação, né, e sem nenhum contexto histórico, como eu estava enganado, ainda bem. O romance se passa entre o século XVI e XVII. Ele vai dar vida a personagens históricas, né, reais, e eu adoro esse tipo de narrativa, onde a gente consegue aprender a história de fato. Os fatos históricos são muito precisos, eu até pesquisei aqui, eu vou comentar brevemente um pouco deles, mas é mais legal do que um livro de história, porque a gente vê essas personagens em ação, né, como é que elas pensavam. É óbvio que são especulações, mas ele leu muito a respeito e consegue criar uma ficção que muito possivelmente se assemelha, né, ao que foi a realidade do ano 1500, 1600, né, século XVI, XVII. Então aqui temos como personagens reais, históricas, né, o rei Luís XIII, temos sua esposa Ana da Áustria, temos o famoso cardeal Richelieu, temos o duque de Buckingham, primeiro-ministro da Inglaterra, e várias outras personagens reais também, de importância secundária. O rei Luís XIII, ele tinha um certo poder, mas o cardeal, segundo alguns historiadores, tinha um poder até maior do que o rei, como primeiro-ministro. Pelo menos o cardeal parece que ele leu muito bem Maquiavel e era muito envolvido com a política, particularmente na perseguição de seus opositores. E como a gente vai ver aqui, ele comandou pessoalmente o cerco de La Rochelle, né? Ele foi lá liderar essas expedições para sitiar La Rochelle, né, um reduto huguenote, né, dos protestantes, e se assegurar de que aquela revolta protestante fosse completamente suprimida. Ele não tinha nenhum problema em condenar muitas pessoas à forca apenas para se assegurar no poder. Pelo menos é a visão que o escritor nos passa aqui, parece que condiz com a história. No romance, todas as personagens são meio que divididas em times. Temos aí o time dos realistas, aqueles que têm uma certa afinidade maior com o rei Luís XIII, e os cardinalistas, aqueles que estão associados ao cardeal Richelieu. Curiosamente, o cardeal e o rei, pelo menos no romance, até mesmo historicamente, parece que se davam muito bem. Imagino eu que deveriam ter uma desavença aqui e ali, mas no geral parece que se davam muito bem. Mas parece que por trás das cenas, as pessoas associadas a eles realmente se dividiam em facções que se odiavam mutuamente. Então aqui, o centro das atenções vão ser os guardas do rei e os guardas do cardeal. Os guardas de elite do rei são os mosqueteiros, uma espécie de um exército privado do rei, e o cardeal tinha sua própria companhia, sua própria guarda cardinalista.
Então começamos aqui com D'Artagnan, ele vem da Gascônia, uma região aí da França, onde parece que os guerreiros têm essa fama de serem muito intrépidos, um tanto inconsequentes, né? E ele tem esse sonho de se juntar aos mosqueteiros. Aliás, muitas pessoas perguntam, poxa, mas é os 3 mosqueteiros e temos um quarto aqui, não são os 4 mosqueteiros? Isso é porque o D'Artagnan não faz parte desse grupo dos mosqueteiros, ele vem da Gascônia, ele quer se juntar aos mosqueteiros, ele vai falar com o líder deles, o Sieur de Treville, mas esse Sieur de Treville, ele fala, olha, você parece ser um rapaz, né, muito astuto, muito forte, mas não é por aí, você tem que começar na companhia da guarda do rei, parece que um outro grupo também associado ao rei, né, do cunhado dele, o Sieur de Zezac, e o D'Artagnan vai integrar essa companhia dos guardas, só que ele vai, obviamente, fazer amizade, né, com os 3 mosqueteiros, o Athos, o Porthos e o Aramis, e a gente logo vê que são nomes de guerra, né, afinal são nomes um tanto esquisitos, mas parece que o nome real deles não é muito bem mencionado, apenas o do Athos aí aparece de passagem aí. A questão é que, obviamente, eles vão se tornar amigos inseparáveis. E mais do que isso, eles vão passar por muitas aventuras juntos e a cada perigo vão reforçar aí seus laços de amizade. Voltando ao que eu disse no começo, eu inicialmente pensei que isso ia ser um livro pueril, né, infantil, onde o bem vence o mal e tudo mais. E vou ser sincero, sim, ele tem um tom pueril, mas que eu acho que ele apenas acrescenta, ele em nada diminui o caráter do livro. A questão é que ele tem um contexto histórico, como eu disse, muito forte. Ele tem uma parte política muito interessante. Não é apenas ação. Temos a ação, que afinal é o que viemos aqui a ver, né? Os duelos, as situações de perigo. A cada página que você lê aqui, você não quer parar. É um livro que vai muito rápido. Ele tem mais de 700 páginas, 780 se eu não me engano, mas a gente quer devorar esse livro, porque realmente o enredo é muito dinâmico, quase não temos momentos aí de calmaria, toda hora tá acontecendo alguma coisa que te deixa, né, sem fôlego. A todo momento nós temos esse contexto político se desenrolando, particularmente nas tensões entre a França e a Inglaterra, particularmente entre esse Duque de Buckingham e o Cardeal. Parece que mal se conhecem, mas se odeiam. O Duque de Buckingham, ele tem um caso com a Ana da Áustria, a esposa do rei Luís XIII, isso é um fato histórico, muito bem explorado aqui. E o Duque de Buckingham, curiosamente, ele foi um político muito detestado pelos ingleses. Isso eu tô falando aqui fatos históricos, isso é muito bem retratado aqui também. Ele quase foi empichado 2 vezes e ele liderou uma expedição de reforço para o reduto huguenote de La Rochelle, ou seja, ele ajudou os franceses que estavam se rebelando com outros franceses, né, os protestantes contra os católicos, e ele quis ajudar porque, enfim, ele não gostava do cardeal e ele tinha afinidades com a rainha. Quer dizer, como assim? Ele tá atacando a França, mas ele gosta da rainha. Mas ele tinha um plano para justamente, pelo menos aqui no romance, né, fizesse com que, através da guerra, ele se aproximasse da rainha Ana da Áustria, ou seja, um homem totalmente narcisista, apenas pensando no próprio umbigo, não se importando em levar uma nação inteira à guerra apenas pelo amor a uma mulher casada. Então já dá para ter uma ideia aqui do enredo. Bom, voltando aos nossos heróis, o D'Artagnan, o Athos, Porthos e o Aramis vão servir ao rei, obviamente, mas a todo momento estão também em contato com o cardeal, afinal o rei e o cardeal são amigos inseparáveis, e eles estão a todo momento em tensão com os guardas do cardeal, né? Eles se odeiam, estão a todo momento duelando, né? E por um lado os duelos eram proibidos, pro outro eles eram incentivados, né? O duelo ele chegou a ser proibido em várias partes da Europa porque era uma coisa muito inútil, né? Vamos encarar os fatos, né? Acho que do ponto de vista do rei de cada país, o rei vai perder um dos 2 duelistas, né? Pode ser que um morra ou seja aleijado, né? Ou se torne inválido permanentemente. Então são soldados a menos em caso de guerra, né? Essa valentia toda pode ser muito bem utilizada em situações de guerra, então o duelo eu entendo que não é benéfico para nenhum governo. E justamente aqui temos aqui uma questão psicanalítica, né, que o autor logo nos traz no começo, que em tempos de paz temos um problema, né, os homens que gostam da violência, os soldados, eles estão lá parados, mas eles querem guerrear, então eles acabam guerreando entre si, se duelando. Então, como eu disse, o duelo era proibido, mas ao mesmo tempo, o Sieur de Treville dava uma bronca neles e depois fala, não, mas peraí, quem ganhou aí? Vocês não podem perder, hein, senão fica feio aqui, a gente é a guarda do rei, né, e o rei quer saber ali também, e aí, quem ganhou, né? E em praça pública ele dá aquele sermão aí, não pode duelo, não sei o que, mas né, no meio privado ele fala, e aí, quantos vocês derrotaram ali, né? Era uma desonra pro rei também perder pro cardeal, então tinha esses jogos de coliseu, digamos assim, velados aí. E os duelos são muito bem explorados, o Dumas ele tem essas descrições muito boas, a gente consegue entrar no clima da batalha. O tom pueril que eu mencionei é porque
eu acho que tem aí um maniqueísmo, né? As personagens são ora totalmente más, ora totalmente boas. Evidentemente que mesmo os heróis têm alguns defeitos, mas eu acho que é um pouco romantizado, assim. Eles se entregam aos vícios, né? Talvez um pouco aí inspirados no autor, mas eles são, digamos, muito bonzinhos, assim, né? E os vilões, olha, eu nunca vi um vilão tão bom quanto aqui. E temos uma mulher como vilã no papel central, como uma espécie de arquiteta, né? De planos aí bastante malignos e complexos, assim, muito cheia de artifícios, né? De inteligência, sagacidade, né? Aqui nós temos aqui uma das melhores vilãs que eu já vi na literatura. Mas acho que esse maniqueísmo, ele acaba tirando um pouco do realismo, né? A gente acaba vendo pelos duelos, pelas batalhas, que a coisa parece um pouco romantizada demais, né? O bem vencendo o mal, etc. Eu acho que tem aí um certo paralelismo, que aqui fazendo uma pequena crítica, até eu gostei muito da obra, mas eu procuro fazer uma avaliação ponderada, né? É um paralelismo na narrativa que eu acho um pouco desnecessário aqui, né? O narrador parece querer ligar o destino de todos esses mosqueteiros, mas de uma maneira um pouco excessiva. Então, se acontece uma coisa com o Athos, essa mesma coisa vai acontecer com o Porthos, com o Aramis, entendeu? Então, assim, tem um certo paralelismo, essa é a palavra, né? E às vezes até tem quase que um jogral, assim, né? É uma coisa meio esquisita mesmo. Athos escreveu, Aramis leu e Porthos, sei lá, deu seu aval. Cada um faz uma atividade separada, mas complementar, assim, né? Tem uma linearidade, assim, né? Então, sei lá, em determinado momento cada um precisa juntar 1000 pistolas, né? Pistolas aqui, por um bom momento eu pensei que eram armas, mas pistolas não são armas aqui, pistolas são moedas, tá? O dinheiro da época se chamava, era apelidado de pistolas, não me perguntem por quê. O narrador vai contar como cada um conseguiu aquela soma de dinheiro, fica uma coisa um pouco paralela, tipo, cada um conseguiu mais ou menos a soma exata, né? Então fica uma coisa um pouco inverossímil, confesso. Mas, de novo, eu acho que, assim, tem tanta ação e contexto político que eu acho que tudo isso acaba, em muito, superando todos os defeitos, tá? Os defeitos acho que são muito pequenos aqui, longe de mim querer criticar um grande escritor francês já falecido. Mas dando aqui apenas a minha avaliação. O Cardeal Richelieu, que é uma personagem incrível, é uma personagem que faz também um vilão perfeito, né, que eu acho que a vilã aqui, ela consegue ser mais inteligente e criativa do que o próprio Cardeal, mas o Cardeal é um vilão também muito bem explorado aqui, né. Ele é capaz de te cumprimentar, fala, olha, você nos prestou um ótimo serviço, né, você é uma excelente pessoa, não sei o que, e secretamente fala, ó, então, assim, ele tem essa postura cínica perfeita, de um vilão perfeito. Ele mente pra lá e pra cá e não tá nem aí. E tá todo momento preocupado em se manter no poder, em derrotar os opositores, em arquitetar planos, né? E, obviamente, que existe aí uma rivalidade entre o Cardeal e os mosqueteiros do rei, né? Isso é inevitável. E, obviamente, que eles também vão se encontrar, vão ter diálogos aí. É um personagem que eu gostei muito. Eu li certas críticas à maneira como ele é retratado aqui, como um vilão ultra maquiavélico, né? Alguns dizem que ele não era tudo isso, que ele também tinha suas qualidades, porque aqui ele parece um ditador totalitário, né? Não sei, ele parece a morte em pessoa aqui. Temos o D'Artagnan, que ele não é mosqueteiro, ele quer ser, né? É uma personagem muito interessante também, muito sonhadora, ambiciosa, né? Muito leal, valente. É o herói, claro, é o protagonista, né? A gente tá todo momento ali junto com o D'Artagnan nas missões, né? Ora com os mosqueteiros, ora sem, ora eles se separam, ora eles se juntam, são várias aventuras, vários momentos. E o D'Artagnan, num primeiro momento, ele parece uma personagem muito impulsiva, pouco analítica, mas aos poucos a gente vai vendo que ele é um dos mais inteligentes aqui, ele tem sempre os melhores planos e ideias. Então ele é o herói aqui da narrativa. O Athos, ele é mais velho, ele talvez é o segundo mais inteligente, ele tem mais maturidade que os outros, ele tem um certo estoicismo por um lado, mas por outro ele também acaba se entregando ao vício, aos jogos, às dívidas, né? É muito engraçada a questão da situação financeira. Toda hora eles estão devendo dinheiro, não sabem o que vão comer amanhã, então é muito interessante também como o autor explora essas questões mais mundanas, digamos assim, mais cotidianas, né? O Porthos é muito interessante, é uma personagem aí que representa talvez a gula, ele gosta de comer, tem uma cena célebre aqui onde ele vai na casa de um promotor, ele faz uma alusão aqui ao Avarento de Molière, né? Uma peça que mostra a personagem mais avarenta que você já viu na vida, né? E ele faz essa ligação com esse promotor. Você dá umas ótimas risadas, esse promotor vai receber o Porthos na casa dele com a sua esposa, né? Ele fala pra esposa, mas pra que esse banquete todo? Tudo bem, é o seu primo, né?
Que na verdade o Portos tem um caso com essa senhora Coquenard. Tô falando aqui as primeiras páginas, tá, pessoal? Não se preocupem, não é spoiler. Essa aqui tem 800 páginas, tô aqui falando bem no comecinho. E ela fala, ó, meu primo aqui, né? E ele vai jantar ali. Ele fala, olha, eu sei que é seu primo, mas por que tamanho banquete, né? E o banquete consiste em ossos, um caldo ralo, um vinho velho. Velho assim, né? Não do barril, né? Velho da garrafa ali. Um jantar horrível, fraco. O Portos sai lá xingando. Não comeu nada, né? E o narrador fala que o avarento, né, de Molière ainda não tinha sido inventado, mas o Portos já estava jantando na casa dele. Você vai dar boas risadas, esse é o meu ponto aqui. Temos o Aramis, que é o mosqueteiro religioso, né? Ele quer ser padre, ele tá lá, mas assim, é aquela coisa, ele abandonou ali o convento, mas quer voltar pro seminário a qualquer momento, então ela é a personagem mais religiosa. Também tem uma certa astúcia, porque ele é talvez menos entregue aos prazeres do mundo, né? Mas eu acho que o autor consegue nos demonstrar que são personagens também com suas falhas, assim, né? Cada um complementa o outro, talvez, né? Tanto é que eles se ajudam mutuamente, né? Tem muito esse companheirismo que a gente quer ver, né? Um por todos, todos por um. Curiosamente, eu esperava ver mais essa frase, né? De tanto que a gente vê nos filmes e tudo mais, ela aparece uma vez aqui, duas vezes, sinto em desapontá-los. Mas o que importa é o espírito de equipe que eles têm, que é realmente muito legal. O alto sacrifício que cada um tem pelo outro, né? É uma história de amizade mesmo. Mais do que tudo isso, eu acho que é uma história política. O autor conseguiu transcender todo esse enredo de capa e espada, como diz aqui, em algo muito maior, assim, né? Um conflito de interesses políticos entre o Duque de Buckingham, o rei Luís XIII, o cardeal Richelieu e os mosqueteiros como peças aí nesse xadrez. E aqui ele vai descrever eventos históricos, assim, né? Particularmente o cerco de La Rochelle é muito bem explorado aqui, com as personagens participando do cerco, né? Como realistas, são leais ao rei e também ao cardeal, né? Então eles estão lá juntos sitiando La Rochelle. Isso é uma questão delicada, né? Franceses contra franceses. E todo esse intercâmbio cultural, que não é apenas de guerra, é da Inglaterra e da França. Os personagens também fazem amizades com ingleses. Temos aí um enredo muito completo. Eu acho que essa que é a palavra que eu queria utilizar aqui na resenha. Não é apenas um livro sobre aventuras. Temos muitas aventuras, mas é muito além disso. Eu sinto que eu aprendi muita história francesa lendo este livro. Eu depois fui pesquisar os fatos, o cerco de La Rochelle, o Duque de Buckingham, o cardeal Richelieu, e vi que muita coisa ali batia. Obviamente que vai ter sua ficção, mas eu simplesmente amei esse livro, tanto que ele me deu essa enorme ressaca literária. Eu juro pra vocês, pessoal, eu fiquei dias sem ler nada. Eu falei, poxa, eu sou booktuber, né? Eu não posso ficar muito tempo sem ler. Tem que produzir resenhas aqui pra vocês, mas eu falei, poxa, e agora, né? Como é que eu vou fazer aqui? Tô sem o Athos, o Portos, Aramis, D'Artagnan. Tava adorando, assim, né, pessoal? Eu demorei uns meses pra ler, mas acho que um pouco porque eu não queria acabar, um pouco também porque entrou muita coisa. E eu sei que a maioria de vocês, já conversei com muitos de vocês, já leram, né, o Conde de Monte Cristo. Muitos falaram que era o livro favorito da vida de vocês. E ele tá aqui, só que eu acabei pegando aqui os Três Mosqueteiros e não me arrependo nem um pouquinho. Agora, na verdade, eu fiquei com muita vontade de ler o Conde de Monte Cristo, que eu já vi o filme 2 vezes. Mais uma inscrita me falou que o filme não tem nada a ver com o livro, o que é ótimo, porque assim eu posso ler o livro e ser surpreendido. Eu queria escutar de vocês, pessoal. Vocês já leram a obra, já leram o Conde de Monte Cristo? Tiveram alguma outra obra que deu uma ressaca literária do mesmo porte? Coloquem aí nos comentários, eu quero escutar vocês. Então é isso, ficamos por aqui, agradeço a audiência de vocês, deixe sua curtida e nos vemos numa próxima. Um grande abraço.